Oi, meus amores, tudo bom? Como é que vocês estão? Vamos dar sequência aqui à nossa segunda aula de anatomia, tá? É importante que vocês peguem a apostila, que vocês acompanhem pela apostila, que vai estar mais fácil para vocês aprenderem, tá bom? Eu vou estar diminuindo aqui a minha tela para a gente dar início aqui à nossa aula de anatomia. Abram aí a apostila de vocês, tá? Nessa página aqui, ó. Vamos começar a nossa aula de hoje. Noções gerais. O corpo humano ele se divide basicamente em cabeça, tronco, dois membros inferiores e dois membros superiores. Na cabeça, nós vamos ter o que, gente? O que vai compor a cabeça? O crânio e a face. No tronco, nós vamos ter o pescoço, o tórax, o abdômen e a pelve. Dois membros inferiores, que são os nossos braços, e dois membros superiores, que são as nossas pernas. Os órgãos, eles vão se localizar também no interior das seguintes cavidades do nosso corpo. A cavidade, nós vamos ter a cavidade craniana. O que são cavidades? São estruturas onde vão estar o quê? Abrigando os nossos órgãos, tá? Onde vão estar o quê? Protegendo os nossos órgãos. Nós temos a cavidade craniana, onde nós vamos ter, dentro dela, vamos ter o quê? O nosso encéfalo. Nós vamos ter a cavidade vertebral, onde dentro dela vai ter o quê? A medula espinhal. Nós vamos ter a cavidade torácica, que vamos ter dentro dela coração e seus vasos sanguíneos. Vamos ter também a cavidade abdominal, e dentro dela vai possuir o estômago, intestino, fígado, vesícula biliar, pâncreas e os rins, certo? E por último, a cavidade pélvica, que nós vamos ter o reto, bexiga e os nossos órgãos genitais, certo? Então lembrem, tá? Que o nosso corpo humano ele é dividido por cavidades, tá? Nós temos a cavidade cranial, que vai ter o nosso encéfalo. Desculpa. A cavidade vertebral, que vai estar composta pela nossa medula espinhal. A cavidade torácica, que é o nosso coração e seus vasos sanguíneos. A cavidade abdominal, que vai estar o nosso estômago, intestino, fígado, o pâncreas e o rins. E por último, a nossa cavidade pélvica, tá? Conhecida também como bacia, né? Muita gente fala bacia. Que vai estar localizado nosso reto, bexiga e os órgãos genitais. Aqui na nossa cavidade, ó, craniana, que aqui é a nossa cabeça, né? Para ficar mais fácil para vocês entenderem. Nós vamos ter o nosso cérebro, o nosso corpo caloso, o mesencéfalo, que é aqui, ó, nessa regiãozinha, o cerebelo, o bulbo raquidiano, o talão, a ponte e por último aqui, ó, já no finalzinho, a medula, tá? Então essa cavidade aqui, ó, essa cavidade aqui craniana, a única função dela, gente, é abrigar o nosso cérebro, tá? E os outros órgãos, tá? Que vão fazer parte aqui da nossa cabeça. É simplesmente para isso, é para proteção mesmo. A nossa cavidade vertebral, nós vamos ter o quê? Ó? Aqui, ó, a medula espinhal, tá? E tudo que vem dentro da medula espinhal, tá? Que são as apófise articular superior, apófise espinhosa, apófise transversal, ó, que é essa estrutura aqui, os discos também, ó, os discos intervertebral. Os discos são aquelas estruturas que fica entre uma vértebra e outra. O corpo vertebral e a carila costal. Na cavidade torácica, nós vamos ter o quê? O coração, tá? E os seus vasos sanguíneos que vão conter nele. A nossa caixa torácica também é principalmente para estar protegendo essa nossa região aqui, né? Essa região aqui em cima, para proteger os pulmões, né? Tá protegendo aqui, ó, o fígado, o baço, tá? Não, o baço é mais embaixo. Mas para estar protegendo aqui, ó, toda essa região aqui, onde o coração está acoplado. Temos também a cavidade abdominal,
nós vamos ter quem, gente? O estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, a vesícula biliar, o fígado, tá? Os pâncreas e os nossos rins, tá bom? E por último, a cavidade pélvica, que vai estar abrangendo aqui, ó, abrigando, principalmente também, ó, aqui nessa região, os nossos órgãos genitais, tá? Mas também vai fazer parte aqui, ó, a bexiga e o reto. Constituição do corpo humano. O que o corpo humano ele é constituído? Gente, nosso corpo humano ele é basicamente constituído por quê? Por célula, existindo cerca de 75 trilhões dela em cada ser humano. O agrupamento de células com a mesma propriedade irá formar um tecido. A reunião de vários tecidos forma um órgão e a reunião de vários órgãos vai formar o quê? Os nossos sistemas, tá? O nosso organismo. Então, assim, recapitulando, do que é formado o nosso corpo, o nosso organismo? Ele é formado basicamente por células, tá? O que é célula? Célula é a unidade funcional, a unidade básica da vida. Um conjunto de células, eu vou estar formando o quê? Vou formar um tecido epitelial, tecido conjuntivo, cartilaginoso, tecido sanguíneo, tá? O que é tecido? Tecido é um conjunto de células. A reunião desse tecido, né, vários tecidos juntos, eu vou formar o quê, gente? Um órgão. E vários órgãos juntos, eu vou estar formando um sistema, tá? Que nós vamos estar estudando aí nas próximas aulas. Noção geral de citologia. Citologia é o estudo das células, tá? Células é a unidade básica dos organismos, tá? Todos os organismos, eles são constituídos, eles são formados por células. São estruturas visíveis somente com o auxílio do microscópio, que são compostas por membrana celular, citoplasma, núcleo e outras estruturas, tá? A membrana celular, ela vai ser um envoltório externo, tá? E tem tanto na célula procarionte como na célula eucarionte. Existem dois tipos de células, tá, gente? A célula procarionte e a célula eucarionte. A célula procarionte são células mais simples, tá? São células mais primitivas. Ela não vai ter organelas, tá? Uma única organela somente que vai haver na célula procarionte, que são os ribossomos. Qual é a função dos ribossomos? Produzir proteína, tá? E na célula procarionte, o núcleo não vai ter núcleo, tá? O núcleo vai estar disperso no citoplasma, o material genético dessa célula vai estar disperso no citoplasma. Já nas células eucariontes, tá? Elas vão ser células mais complexas, tá? Vão ser células que possuem organelas, muito mais organelas do que a célula procarionte, porque na procarionte nós só vamos ter uma organela, que é o ribossomos, e na célula eucarionte não, nós vamos ter várias organelas. E também o que vai possuir a célula eucarionte, que não vai ter na procarionte, é uma membrana que vai envolver o núcleo, chamada de carioteca. Só vai ter essa membrana, essa carioteca, né, envolvendo esse núcleo. Como assim envolvendo, professor? Protegendo esse núcleo nos seres eucariontes, tá? Nas células eucariontes. Nas procariontes nós não vamos ter, tá? Os seres procariontes são somente as bactérias. E os seres eucariontes é todo o resto, é animais, é fungos, protozoários, são as plantas, todos os outros seres vivos. O citoplasma é delimitado pela membrana celular, sendo composto por água, proteínas, lipídios, glicídios, etc. O citoplasma é como se ele fosse uma gelatina da célula, é onde vai estar aderido todas as organelas, tá? Todas as estruturas da célula vai estar dentro desse citoplasma, vai estar inserido nesse citoplasma. E ele é formado, gente, basicamente por água, proteína, lipídio, gordura, glicídios, dentre outros. O núcleo, o que vai ter no núcleo? Vai simplesmente conter as informações genéticas, tá? Vai ter o material genético da célula dentro do núcleo, os quais vão transmitir os caracteres hereditários, né? O que vai transmitir os caracteres para seus filhos, tá? Para as próximas gerações. Os seres vivos, dependendo de sua organização celular, podem ser classificados em procariontes e eucariontes, como eu falei,
As células procariontes são existentes em bactérias. As células eucariontes têm maior grau de organização e são presentes no organismo do homem. Na célula procarionte, ao contrário da célula eucarionte, não há membrana separando o material genético. Então, aqui, ó, eu tenho um exemplo de uma célula bacteriana. Tá vendo aqui, ó, que o material genético dessa célula, ele vai estar o quê, ó? Vai estar totalmente disperso, né? Vai estar solto aqui, ó, no citoplasma. O citoplasma é toda essa estrutura em verde aqui, ó, que vai estar aderida essa célula. Aqui na célula bacteriana, ó, nós temos a parede celular, tá? Que ela é bastante rígida, ela vai servir como proteção para essa célula. Nós vamos ter também a membrana plasmática, também aqui, ó, mais adentro, que ela vai controlar o que vai entrar e vai sair, né? Ela vai servir como uma permeabilidade seletiva, ela vai seletivar o que vai entrar e o que vai sair. E os ribossomos também, como eu falei, é a única organela presente na bactéria que vai estar responsável pela produção de proteínas. Os antibióticos, por exemplo, são medicamentos que atuam sobre células bacterianas, não atuando sobre células de vírus nem fungos. Só. E as células eucariontes são as células mais desenvolvidas, né, que vai possuir aí mais organelas. Outra coisa, os vírus, eles não possuem células, tá? Os vírus, eles são considerados acelulares, tá bom? Eles precisam de uma célula para poder, eles dependem de uma célula para poder realizar as suas funções, tá bom? Então, aqui é a nossa segunda aula de anatomia, tá? Para vocês estarem conhecendo aqui as cavidades, que é composto do ser vivo, o ser humano, e do que esse ser humano ele é formado, tá bom? Nas próximas aulas nós vamos estar já começando os sistemas, tá? Que já vamos entrar mesmo na parte da anatomia em si, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. É importante vocês acompanharem as aulas pela apostila, tá? Respondendo as atividades. É importante também vocês terem outros materiais de apoio. A internet, usem a internet para isso, tá? Para estudar. Nós sabemos que é um momento difícil, tá? Essas aulas online. É difícil, sim, de estar aprendendo, mas vocês podem estar pausando o vídeo, volta o vídeo quantas vezes vocês quiserem, para quem não está entendendo, viu? Podem procurar também outros meios para vocês estarem aí adquirindo melhor o conhecimento, tá bom? Até a próxima aula e beijo.